A palavra de Deus permanece como a única fonte de autoridade prática da Igreja Adventista. É por isso que os adventistas se consideram uma igreja protestante, tradicional, que acredita no princípio protestante sola scriptura, ou seja, só a Bíblia é autoridade. Satanás, ele tem vários disfarces para enganar as pessoas. Temos que estar atento. Um dos enganos é ele mesmo tentar imitar a volta de Jesus. Um dos enganos é ele mesmo tentar imitar a volta de Jesus. E ele mesmo tentar imitar. Por isso o texto de Mateus que fala assim, se alguém disser que está aqui ou ali, não acredite. Não acredite nisso. Aqui diz que haveria a manifestação do homem da iniquidade, que tem dois significados aqui, mas especialmente aqui se refere ao inimigo de Deus. Aqui diz que ele iria se manifestar e se manifestar como se fosse um objeto de culto no lugar de Deus. Então realmente ele vai imitar, tentar personificar a volta de Cristo. Então realmente ele vai imitar, tentar personificar a volta de Cristo. É por isso que os adventistas se consideram uma igreja protestante, tradicional, que acredita no princípio protestante sola scriptura, ou seja, só a Bíblia é autoridade. Como o ato culminante no grande drama da enganação, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja há muito professa esperar pela vinda do Salvador como a consumação de suas esperanças. Agora, o grande enganador fará parecer que Cristo chegou. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso de deslumbrante brilho, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Aonde está isso na Bíblia? A tal ressurreição especial, um pouco antes do dia da volta de Jesus. Exatamente. Ellen White, por acaso, no livro O Grande Conflito, ela fala dessas pessoas que aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo ressuscitarão todos eles nessa tal ressurreição parcial. Ou seja, eles creram tanto e viveram e ambicionaram estarem vivos quando Cristo, repare, até os nossos pioneiros ambicionaram estarem vivos quando Cristo viesse. E vão estar. Ou seja, morreram, mas irão ser ressuscitados antes da vinda de Cristo, e quando eles ressuscitarem ainda não há sinais da vinda de Cristo, logo a seguir haverá sinais, e eles verão a segunda vinda de Cristo como aqueles que estarão vivos e que nunca morreram verão a vinda de Cristo. Ou seja, estamos a falar de três momentos diferentes. Um momento prévio à volta de Jesus, Isso. em que há essa ressurreição especial. Em que ressuscitam tanto justos como ímpios. E os justos são aqueles que morreram na esperança da mensagem dos três anjos. Ao passo que os ímpios são aqueles que traspassaram Jesus e que foram os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus ao longo dos séculos. Depois, logo a seguir, no dia da volta de ressuscitam os salvos que morreram antes das mensagens dos três anjos. Exatamente. E depois, no final do milénio, ressuscitam os ímpios para a destruição final. Todos os ímpios, porque, entretanto, esses ímpios que vão ver a volta de Cristo vão morrer outra vez com aqueles que são os ímpios e que estarão vivos quando Cristo vier e que vão todos morrer. Portanto, esses morrem duas vezes e ressuscitam, portanto, duas vezes. Portanto, temos três ressurreições. Temos três ressurreições. A ressurreição especial, depois a ressurreição no dia da volta de Jesus. Que é a ressurreição geral dos justos. E depois a ressurreição no final do milénio. Exatamente, que é a ressurreição geral dos ímpios. Aonde está isso na Bíblia? Neste tempo em que a destruição das trombetas, destruindo a terra, terça parte disso, terça parte daquilo, lembre-se que neste período ressuscita o povo de Deus, que morreu de 1844 para cá. Em todas estas convulsões da terra, em todas essas tragédias operadas por Satanás, ressuscitam aqueles que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo. Quem são eles? Todos os pioneiros, queridos. Ellen White, Thiago White, José Bates, N. Andrews, Uriah Smith, todos eles ressuscitam. E esses irmãos sinceros que morreram ontem, que morreram antes de ontem, morreram ano passado, esperando ver a volta de Jesus, mas morreram antes, eles também ressuscitam, glorificados, antes da segunda vinda de Jesus.
porque eles acompanharão estes últimos acontecimentos da terra. Aonde está isso na Bíblia? Porque quando você vai para 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 23, Paulo vai deixar claro que há uma ordem, é um tagma, né, no grego. Há uma ordem, há uma hierarquia na ressurreição. Primeiro Cristo, que ele é as primícias dos mortos para nunca mais morrer. Falando do corpo. Cristo. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, não pode, não tem jeito de existir uma pré-ressurreição. Ou uma ressurreição de qualquer outra pessoa, nem mesmo a de Moisés. Não existe isso. Segundo o apóstolo Paulo, e aí você tem que, se você discorda, você tem que discutir com o Paulo, ele vai dizer que essa ressurreição só vai ocorrer na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Mas o que eles querem fazer? Eles querem introduzir aqui, olha que absurdo, a ressurreição de Ellen White. Já vou explicar por quê. A ideia deles é o seguinte, o texto bíblico fala que quando Jesus voltar, aqueles que o traspassaram iriam vê-lo na sua volta. Mas ali, aqueles que o mataram, aqueles que o crucificaram, não é aqueles literalmente que estavam lá naquele dia, mas sim os judeus. E aqui eu faço uma pausa escatológica para te explicar. Em 1860, 1850, quando essas falsas profecias foram proferidas, não havia uma perspectiva de Israel voltar a existir, gente. Israel, do ano 70 ao século 20, até 1948, nós estivemos sem Israel na história. Então você imaginar que os judeus pudessem um dia voltar ao seu estado original, ter a sua nação reconstruída para a volta de Jesus. Só os pré-tribulacionistas anacrônicos aí para crer num negócio desse, quer dizer, e existem, tá? Mas aí você fala com o pastor Elias Soares que ele te explica. Voltando aqui para a conjectura, então veja, se Israel não existia mais e está falando que aqueles que o transpassaram tinham que vê-los, então a cabeça da Ellen White foi aonde? Dos adventistas foram aonde? Lá, naquelas pessoas que literalmente mataram Jesus. Então elas voltariam a vida só para ver ele voltar. Olha o descalabro aonde eles... O pastor Samuel Ramos aqui no videozinho dele, no corte do vídeo dele, ele fala que essas pessoas ressuscitariam com corpos glorificados. Mas ele está falando daqueles que pregaram as 3 mensagens angélicas. Então, na teoria dele, na interpretação que ele faz de Ellen White, essas pessoas não voltariam a morrer. Mas tem o outro grupo. Tem o grupo dos que o transpassaram. Então, com que corpo eles vão ressuscitar? Depois eles vão voltar a ser aniquilados? Outra coisa, e se eles se arrependerem nessa ressurreição? Eles vão ter uma segunda chance? Olha onde você vai parar. É como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Alguns adventistas me disseram o seguinte, que esse impropério, ele tenta justificar os que já haviam morrido, porque Ellen White tinha profetizado por volta de 1860, mais ou menos, o seguinte: foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à assembleia, isso lá na época dela. Disse o anjo, alguns alimentos para vermes, quer dizer, a pessoa vai morrer. Alguns submetidos a 7 pragas, ou seja, vão ver a ira do Apocalipse. E alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados. Então, o que ela está explicitando aqui é que as pessoas do seu tempo, algumas delas, teriam que estar vivas para o arrebatamento da igreja. Agora, o problema é que isso já está beirando há 200 anos, ela falou isso em 1860, são 140 e poucos anos, é isso? Então, logo essas pessoas estão todas mortas, muito mortas. A própria Ellen White morreu no início do século XX. Logo, está mais do que comprovado que isto aqui é uma falsa profecia e mais um engodo dessa pseudo-profeta. Muitas coisas que ela falou, se você quiser eu tenho material,
não se cumpriram, foram falsas profecias, e hoje os adventistas, de verem vir a público e assumirem, estão tentando agora acharem erros na Bíblia, para dizer, olha, os profetas bíblicos também não foram tão exatos, então nós podemos entender que o fato de Ellen White ter errado uma coisa ou outra, dá para relevar. Não é nada disso. O que eles tentam fazer com a palavra de Deus é distorção. Todas as questões bíblicas têm explicações. Agora, o que ela acabou de fazer aqui, em vários momentos que eu acabei de ler aqui para vocês, é mais uma falsa profecia e não tem jeito de fugir dessa realidade.